Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa hoje, Clara Aguiar. Oi, Kátia. Oi, Clara. Cobrindo aí as férias do nosso colega Ayrton Centeno, né? Bem-vinda. Nesses meses de janeiro e fevereiro, vamos receber no nosso podcast os sindicatos que apoiam o Brasil de Fato. Sem eles, nosso trabalho ficaria muito complicado. Então, é um prazer estar recebendo essas pessoas que no dia a dia contribuem com o trabalho do Brasil de Fato. Essa semana, recebemos o Sindijus. Ele representa as servidoras e os servidores da Justiça Estadual, os ativos e aposentados. O sindicato ele tem ampla atuação na defesa do serviço público e na luta pela democracia e justiça social. As principais pautas internas do momento são a luta pela revisão do plano de carreira dos servidores e servidoras do Judiciário e contra a extinção de cargos efetivos na Justiça Estadual. Hoje recebemos o diretor de comunicação do Sindijus RS, ele que é servidor seletista do Poder Judiciário. E há mais de 30 anos está na luta sindical e ele se denomina militante anarco-sindicalista. Vamos entender um pouquinho também sobre isso. Muito bem-vindo, Marco Veleda. Então, obrigado, Kátia, Carla. A Clara, já para não errar Clara, o resto. Clara, por esse espaço, né, que nos traz aqui, e é a voz, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né. Brasil de Fato para nós e o podcast De Fato, ele representa muito, né, toda a nossa luta que vem há anos, né, ter um jornal e uma voz hoje nas mídias sociais como o Brasil de Fato. É uma honra nós aqui do Sindijus estar com vocês. Muito bom. Veleda, o Sindijus, né, assim como a grande maioria dos sindicatos do serviço público, foi criado em 1988 com a Constituição Federal, né, quando a Constituição, então, libera que os trabalhadores do serviço público se organizem numa entidade de classe. Como tu estás, né, há 30 anos aí na luta sindical, acredito que tu venha acompanhando essa história já de muito perto do início. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho da história do Sindijus. Eu vou já passar para vocês aqui a camisa do sindicato. A gente tem presente. E esse livro conta um pouco da nossa história dos 35 anos do Sindijus, né? É um pouco do resgate, assim, da gente entender, né, que antes de 88, para os servidores públicos, era muito mais difícil em fazer uma luta sindical. Nós éramos acompanhados pelas associações. E elas tinham esse papel na época, né, de fazer a luta mais corporativa, né, nesse período. A partir de 88, ali, eu já venho militando antes disso, bem antes, né? Eu tenho 58 anos de idade, então a minha militância é bem anterior ao do Sindijus. E quando eu entro no serviço público, em 82, eu já começo, então, a trabalhar junto com a direção do sindicato quando ele é fundado em 88. Né? E de lá para cá, aí eu participei de algumas direções e tudo, né, como o livro vai mostrar no futuro, aí para vocês darem uma lida, e também vendo todos os desafios, né? Porque lá em período de 88 nós tivemos uma efervescência de greve,
né, naquele período do movimento operário, né? E ali se trouxe muito esta... Estamos recém saindo da ditadura, né? Exatamente. É um período, né, que nós temos um enfrentamento, né, ali ainda, porque há o resquício, né, dali do período, né, da mão de chumbo, né, ali. Então, todo esse período da ditadura, que para muitos, né, que nos ouvem, né, e vão nos ver e ouvir, acho que aquele período foi um período maravilhoso. E não foi, né? Porque esse período de chumbo, ele representa, né, toda a questão que nós sempre defendemos e buscamos no sindicato, que é a expressão, a voz dos trabalhadores, né, e as reivindicações. Então, de 88 para cá, o Sindijus, ele foi se adequando a esse processo, né? Tivemos algumas greves, né, históricas, né? Eu destaco duas do período nosso, que foi em 1995, né, onde nós estávamos na direção do sindicato e a nossa categoria tinha uma perda salarial muito grande. Então, nós conseguimos, naquele período, recuperar 46% no salário das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Hoje, muitos aposentados. Quem que era o presidente na época? Era o FHC já, né? Isso, exatamente. Então, Fernando Henrique, aí vem aquela proposta de reforma administrativa, previdenciária, e aí a administrativa ele conseguiu fazer, mas a previdenciária, né, no serviço público ele não conseguiu. E ali teve uma grande... posso usar a palavra que é uma sacanagem, né, do governo, quando ele coloca os trabalhadores da iniciativa privada contra os trabalhadores do serviço público. Quando ele coloca a reforma previdenciária, ele diz, né, que os trabalhadores da iniciativa privada já tinham sofrido com a mudança previdenciária. E aí o serviço público não tinha sido ainda afetado. Isso depois vem acontecer no futuro, né? Infelizmente vem acontecer e divide a classe trabalhadora. E ali nós tivemos um papel, porque o Sindijus, ele entra num processo de sindicato cidadão, ele sai das suas barreiras quando a gente assume já a direção em 90, quando a gente assume uma postura de um sindicato mais combativo, porque antes ele não era, teve um processo de transição de 88 até 90, e aí a primeira direção, capitaneada por várias companheiras que eram mulheres na direção do Sindijus, né? Oficiais de justiça, assistentes sociais, né? Então contribuíram muito para o crescimento. E aí a gente começou a filiação, tudo esse processo todo. E se desencadeia alguns períodos, né, de movimento de nos colocar como trabalhadores no Poder Judiciário. Porque antes o que acontece? As pessoas tinham aquela casta que eram servidores do Poder Judiciário. Era uma palavra serviu a uma pessoa. Juiz. Exatamente. Então isso tudo aconteceu, entende? E aí houve greve de 95, 2015, 2012, 2015 e a última greve que a gente teve agora foi 2019, que foi uma greve que a gente vai entrar depois num detalhe aqui, que é a luta por ter um plano de carreira e a luta, né, não a extinção de um cargo. Aqui, que é o maior contingente hoje de trabalhadores e trabalhadoras, que é os técnicos do Poder Judiciário. Uhum. E lá nós fizemos essa luta. Foi a primeira vez que a categoria acorda para não ter uma luta por salário, e sim para garantir o seu direito à sobrevivência do seu cargo. Então isso foi importante. Então a gente vê que o Sindijus teve um crescimento dentro desse processo, né, de dialogar com a sua categoria e demonstrar que nós somos trabalhadores, recebemos salários. Então a gente tem que ter esse processo de
da mudança. E aí a mudança se deu e hoje a gente tem muito enraizado isso. Algumas pessoas ainda que estão chegando, né, no serviço público e ainda acham que sou servidor público, é outra questão. Só que tu é um servidor da sociedade, para servir essa sociedade no melhor qualidade de serviço que tenha. E aí o sindicato trabalha com isso, entende? Trazer esse olhar, esta identidade com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque nós não somos diferentes dos trabalhadores da educação, da saúde e da segurança, né? Pelo contrário, né? Nós somos todos uma mesma classe explorada pelo Estado, que é esse Estado que a gente vive, né? Não o Estado que eu digo é o governo federal ou o governo estadual. Eu digo o Estado como o seu olhar global, que é onde a dominância, né, do poder aquisitivo ela é muito maior, ela é opressiva. Então ela quer o Estado para ela, mas não quer o Estado para a sociedade. Uhum. O Estado, quando serve, está bem, né, a serviço dela. O agronegócio é um exemplo disso, né? Quando o agronegócio busca o seu dinheiro para as suas plantações. E quando a agricultura familiar vai buscar, há um grande, né, empecilhos e tudo. Então o Estado não serve para esse tipo. Então eu estou falando desse Estado. Esse Estado, né, que nos separa por causa do capital. E não por causa, né, de uma lógica de trabalhadores que tem que ser um Estado que provém e não um Estado que exclui. Beleza. Com o avanço do neoliberalismo, percebemos que os serviços públicos estão cada vez mais precarizados. Como isso se reflete na Justiça do Rio Grande do Sul? O que acontece? O judiciário, né, ele é um espaço que ele não contempla muito, no meu entendimento, né, olhar para uma sociedade mais plural. E ali, quando tu vê os conflitos, ali, né, reflete-se muito bem na questão da justiça, né, do judiciário, a questão de quem tem mais condições financeiras para tocar o seu processo, né? Então a gente vê as pessoas buscando assessoria, né, que é a Defensoria Pública, e na mesma ação tem vamos supor, um grande empresário sendo defendido, né, por um grande escritório, né, de advocacia. Então isso já demonstra, né, que o judiciário ele não tem uma imparcialidade que a gente espera, né? Porque às vezes as decisões, né? E eu vou pegar um caso que nós tivemos, que foi o Quilombo Silva, né? Houve uma reintegração de posse de um espaço que é o espaço aqui em Porto Alegre, que é o espaço de terra mais caro da cidade. Fica perto do Iguatemi, para quem está nos escutando e nos vendo. Fica lá esse espaço. E ali há uns remanescentes, né, os quilombolas, né? E essa comunidade estava sendo oprimida pelos casarões. E aí um guerrilheiro entrou com a ação para tirar a comunidade dali. Porque os muros daquelas casas, eu visitando lá e apoiamos o Quilombo Silva, o Sindijus apoiou direto o Quilombo Silva, eram de 4 metros de altura, para não enxergar a comunidade. E aí o que acontece nesse período? Há um processo de reintegração de posse. O juiz não se deu o trabalho de ir lá, conhecer o espaço, ver a família, conversar com a família. Simplesmente ele pegou nos autos o que veio, como foi orientado, e foi para isso. E nós fizemos a intervenção. O sindicato, com esse papel, ele faz a intervenção e diz, olha, filemos com um colega oficial de justiça, não tem como fazer essa... E aí colocamos barricada, tudo, e não deixamos construir a reintegração de posse. A partir dali, nós fizemos um grande trabalho, que era conversar com o juiz, pedir audiência para mostrar para ele que ele fosse a comunidade. Esse é o papel.
E o neoliberalismo, ele traz disso, né? Quando ele traz essa lógica, né, do poder aquisitivo para isso. E hoje em dia, nós estamos cada vez mais nos afastando quanto poder, um poder público, né, de prestar justiça à sociedade, nós cada vez se afastamos mais disso. Quando a gente vê escândalo de juízes ganhando acima do teto nos seus penduricalhos. Então, aquela carreira que ele fez com todo o afinco, né? E aqui tem que fazer um destaque, são vários juízes que têm ainda essa compreensão. Mas tem uma grande maioria que entra já pensando só no que vai ganhar. E não é os 42 mil, é muito mais de 42 mil. Porque tem acúmulo de acervo, que é isso. Representa o teto é 42 mil. 42 mil, que é o teto do STF. Do STF. Aí o que acontece? Vem os penduricalhos. Teve a questão do auxílio moradia. Tinha gente com moradia ganhando auxílio moradia, né? E aí abre-se um parênteses aqui, o próprio ex-presidente, né? Esse que fez o desastre do nosso país, né? Ele dizia que ganhava auxílio moradia para comer gente, lembram disso? E aí como é que tu acredita numa justiça, né, que pega o dinheiro, que é dinheiro público isso, né, com moradia para ganhar um auxílio moradia? Então, tu vê que a aproximação com a casta aqui ela é muito maior de alguns magistrados. E a preocupação deles é essa. Então, o neoliberalismo ele vem com esta injeção em cima dessas pessoas, né? Porque é aquela história da mosca azul. Eles são picados e querem estar perto dos seus. E quem é os seus? São aqueles que exploram os trabalhadores, são aqueles que defendem, né? Pegando aqui a questão novamente do agronegócio, entende? Que não são um Estado para todos. É um Estado para mínimos. E aí a magistratura, muitos casos, entra por esse Estado. Um Estado mínimo, né, para eles. Isso nós vamos ver aqui, né, também sobre a questão de como é a valorização dos trabalhadores. Pois é, eu queria entrar justamente nisso, Veleda. Porque esse cenário que tu traz, dos juízes, para a grande maioria da população, isso é o judiciário. E as pessoas não enxergam os trabalhadores que fazem o judiciário e que não ganham nem perto de 40 mil reais. Né? E aí entra todo o debate que vocês vêm fazendo desde 2019, do plano de carreira, né? E entra essa questão que vocês já entram em 2025 com essa luta, né? Que é a questão da extinção de cargos, entre eles muitos oficiais de justiça. Né, que são as pessoas, são a linha de frente do judiciário, na verdade. É os que são a cara do judiciário, praticamente. Os nossos companheiros, oficialas e oficial de justiça, eles que vão entregar a determinação do magistrado, que é aquele que eu falo aqui que não saiu da sua cadeira, né? Ficou lá encastelado. E hoje, com estas novas tecnologias, eles não precisam nem ir mais no fórum. Eles despacham de casa, né? Ou da onde estiver, até da praia, né? E acabam determinando dentro de uma lógica só da petição, né? Que é essa questão hoje virtual. E aí os oficiais de justiça é o que vão levar a verdadeira justiça. Hoje o Tribunal de Justiça simplesmente coloca numa revisão de plano de carreira, que seria para valorizar a categoria, ele coloca que quer extinguir mais de 300 cargos de oficial de justiça. E pior, porque falta oficial de justiça. Eu vou pegar uma comarca aqui, que ela se parece pequena, mas isso é em vários lugares do estado. Tem colegas em Erval que só tem um oficial de justiça. Para a cidade toda? Para toda a cidade. E a área rural, que é grande. Né? Então, Erval tem um oficial de justiça. Uma oficiala. E também tem uma servidora no cartório. Para ter uma ideia, elas fazem plantão, porque final de semana, né? Elas continuam trabalhando.
né? Quando nós estamos em casa, elas estão trabalhando, que é o plantão do judiciário. Elas fazem 365 dias de plantão. Não tem descanso. E não tem o direito ao adoecimento. Estão adoecidas. Então, hoje o tribunal, com a falta de oficial de justiça que tem no Estado, ele ainda coloca que quer extinguir cargo. E para quê? Para criar cargos de confiança. Que aí, né? Mas eles argumentam que esses cargos já tinham sido extintos e não teriam como ser repostos. Não. Não? No plano de carreira nosso que a gente fez, e aí outro destaque, nós desde eu com mais de 30 anos, 35 anos aí de judiciário, né, 42, nunca tivemos um plano de carreira. E fomos ter agora, por causa da greve de 2019, que tirou um acordo de greve que teríamos que ter um plano de carreira para a categoria. E o CNJ determina que tem uma carreira única no Poder Judiciário. E aí aconteceu, então, a criação do plano de carreira. Esta agora é a revisão da primeira proposta, 3 anos após a revisão da primeira proposta. E a revisão da primeira proposta, ela vem com esta novidade, que é o quê? São 1.118 cargos que eles querem extinguir. E aí, para quem está nos ouvindo, para entender, hoje a carreira está colocada em 3 classes, A, B e C. E o que eles querem? Eles querem acabar com B e com C, que nós concordamos. Só que a vaga de cargos que tem na B, para a pessoa atingir a progressão, a promoção, nós queremos que ela entre para A, lá no início da carreira, na base da carreira. E para todos os cargos. E o da C também vai para A. Então nós não queremos extinção de cargo, nós queremos que coloque ali para ter mais servidores. Que cargos seriam esses? Hoje é o técnico, que nós somos hoje mais de 5.000 técnicos no Poder Judiciário. Tá? Depois oficiais de justiça, que temos em torno de 1.700, 1.800 ali, oficiais de justiça, tá? E analista do Poder Judiciário, que é um número menor, né? Que hoje o Tribunal de Justiça está querendo criar mais analistas, e correto, né? Também não somos contra, tem que ser criado, né? Técnicos em TI, né? Então, aí tem outros, auxiliares serviços gerais, ajudantes, são vários outros cargos. Mas o que eles querem extinguir praticamente são esses. Esses que são o maior contingente, que dá os 1.118 nessas letras. Entende? E aí eles querem extinguir para criar cargos de confiança. E aí tem uma história que aí tu vê como é que se trabalha. A sociedade, ela olha o seguinte, o serviço público, porque toda hora a imprensa, que não é a nossa imprensa, coloca que nós somos o prejuízo para a sociedade, né? Nós oneramos a sociedade. E na realidade não, nós estamos prestando um serviço e temos que dar um serviço de qualidade. Também temos que ser valorizado, né? E nessa lógica de destruição do Estado, muitos falam do quê? Dessas grandes emissoras, que o servidor público só dá déficit para o Estado. E aí quando tu vem com uma lógica que o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que se pronunciou recentemente pelo Tribunal de Justiça dizendo que quem o cargos de confiança é mais barato do que tu ter servidor público concursado. Não é, né? Para tu ter uma ideia, são 600 técnicos que eles querem extinguir, tá? Esses 600 técnicos e pegar 600 assessores de juízes, eles querem botar mais um assessor de juiz. Veja bem, hoje eles têm um estagiário residente, tá? Que tem um valor razoável lá, mais de quase uns 4.000 ou mais um pouco de remuneração. Tem o estagiário, né,
de grau superior remunerado. Tem o secretário de juiz e o assessor, tá? Ele tem praticamente, então, 2 secretários de juiz. Ele tem 5 pessoas dentro do gabinete. Não contente com isso, o que ele quer? Mais um para dentro do gabinete. E aqui eu tô falando de mais de 800 juízes que isso vai dar. Então, se nós pegar 600 cargos que eles querem criar e 600 técnicos que eles querem extinguir, nós fizemos uma conta básica ontem, né, para ter uma ideia, né? Eles vão gastar 4.740.000 com os CCs. E se eles mantiver os 600, né, técnico, e só para concluir, e aumentar o número de técnico, eles não atingem os 4 milhões, eles vão ganhar, o técnico custa 2.900.000 para o Poder Judiciário. Então não há uma economia, há uma falácia, entende? E quando te traz isso para a sociedade, tu traz ela como um fake news, né? Porque tu tá trazendo uma notícia que não é real para a sociedade e escondendo os números. E esse aí, o Tribunal de Justiça tem uma falha enorme, o nosso tribunal aqui. Porque o que ele faz? Ele omite os números que não dá transparência para o próprio CNJ. O próprio CNJ, que seria o órgão regulador e fiscalizador aí nesse processo todo, o ano passado nós não tivemos selo ouro, porque que são selos, né? Prata, ouro e diamante. Nós não atingimos o ouro, sabe por quê? Porque faltou transparência do Poder Judiciário. Mas pelo trabalho, nós atingimos os melhores servidores que produziram, tiveram selo ouro e hoje poderiam ter selo diamante, que eles chamam lá, pela produtividade dentro dos tribunais, da relação dos tribunais. Então, os nossos servidores, com o número defasado de gente, ainda se dedica muito mais na produção de entrega, porque nós temos um compromisso com o serviço público, com a sociedade, né? E essa é a grande questão. E aí, quando ele fala disso, eu já escutei, Kátia e Clara, desculpe, é a questão desse próprio desembargador dizer o seguinte: nós temos que economizar para sobrar mais. Sobrar para quem, cara pálida? Entende? Sobrar para quem? Para ver um contra-cheque de um magistrado ganhar 600 mil reais, como nós vimos na gestão passada do Tribunal de Justiça, né? Quantos de nós vai para a fila que tentar na Mega Sena ganhar uma grana um pouquinho melhor, e aí tu vê um magistrado ganhar 600 mil num mês só de contra-cheque. Isso é um absurdo, entende? Porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Então essa é a falácia que o Tribunal de Justiça tem colocado. Então ele coloca o plano de carreira, né? Para, em vez de valorizar, ele usa do plano de carreira para se beneficiar financeiramente. O que vai acontecer com essas pessoas que ocupam esses cargos? Hoje, esses cargos eles estão vagos, né? O que nós lutamos é que eles sejam preenchidos por concurso público, porque falta trabalhador, né? Quando eu falo aqui do oficial de justiça de Erval, é porque lá teria que ter 3, 4 oficiais de justiça para cobrir aquele espaço lá. Quando eu falo de falta, só tem uma servidora em Erval, é porque o cartório lá, quando a sociedade chega para tirar alguma dúvida, tudo só tem uma trabalhadora lá. Tá faltando o quê? Uma mão de obra lá para entregar mais serviço à sociedade, né? E aí quando a gente olha que o processo está parado, não está andando, né? Que temos dificuldade, é porque na ponta tá faltando gente. E se tá faltando gente e tem esses cargos abertos, por que o Tribunal de Justiça não cria o concurso público? E tem concurso aberto para oficial de justiça. E ele quer extinguir 300 com concurso aberto. Veja bem, sabe? É uma contradição isso, né? Enorme. Porque aí, quando tu olha, foi a pergunta anterior do neoliberalismo, tu olha porque o Estado, né, não é um Estado provedor. O Tribunal de Justiça, um poder que teria que levar a justiça, não é um poder provedor de justiça.
é um poder provedor dos seus vencimentos. Quando um juiz que já ganha, né, perto da sociedade, ganha muito bem, está colocando o seu olhar financeiro acima de prover a justiça. Né? E aí eu me relaciono direto com as administrações, porque quando eu trago isso, né, muitos juízes, quando vê essas falas, eles assim, tá, mas eu não sou isso. Eu sim, claro, porque tem uma boa parte, que a gente chama de juízes, a gente chamava eles de juízes alternativos, né? Que é uma luta que o sindicato traz, que é o quê? Que é democratizar esse poder, né? E esse é um processo que a gente traz, que é o seguinte: a gente entende que o poder judiciário não pode ser gerido pelo CNJ, pela sua fiscalização, porque ela é feita pelos próprios magistrados. Nós entendemos que a democratizar o poder judiciário é democratizar o espaço público, como nós, sindicatos, movimentos sociais, tenha que ter um espaço de fiscalização deste poder, porque aí a transparência que faltou no CNJ não fica só no papel, vai ficar durante a comunidade. Então, quando a gente diz, temos que democratizar esse poder, como é que se dá isso? Se dá através, sim, de uma revisão do papel do CNJ, que o Hélio Bicudo lá em 2004 defendia, né? Tarso Genro também trazia esse olhar, que era diferente do que eles colocaram, só os juízes fazendo a fiscalização. Não, nós pensávamos que a ordem, a sociedade civil organizada, MST, vários, né, movimentos organizados estivessem ali para fiscalizar tanto isso, não só a questão da decisão, porque tem algumas decisões que são até vendidas, tem alguns estados que são vendidos decisões judiciais, entende? E aí isso fica por isso mesmo, sabe por quê? Porque o juiz, né, e aí pasme, se tu faz algo no serviço público, tu é demitido a bem do serviço público. A magistratura tem uma regalia. Quando ela faz algo errado, ela não é demitida a bem do serviço público. Ela é aposentada com os proventos integrais. Olhe bem, gente. Um trabalhador é demitido hoje para ser uberizado porque a empresa quer o lucro. O Tribunal de Justiça hoje, essas administrações visam o lucro, mas aposentam em qualquer problema. Pelo menos os nossos estão aqui bem cuidadinho, né? Aqui, e nós não vamos colocar na rua. Vamos, né, aposentar. Então, sabe, essas discrepâncias que o poder coloca perante a sociedade. E aí essa é uma luta antiga, né? É. Tu já falou ali algumas figuras que trazem essa luta pela democratização, e eu acho que até avançamos em alguns sentidos, né, dentro do judiciário. Mas sempre que eu penso em judiciário, justiça, me vem o processo de Kafka, né? Uhum. Aquela coisa que é aquele labirinto. E o povo, o pobre, digamos assim, ele não entende, né, como funciona o judiciário. Tipo, se chega um oficial de justiça na casa dele, já é aquele pavor. Tipo assim, o que está acontecendo? Né? Como levar... Eu acho que o sindicato faz um pouco esse papel, né? De levar essa explicação, enfim, de abrir um pouco mais essa caixa preta. O que a gente tem buscado? O nosso período agora de gestão, a gente buscou criar alguns coletivos dentro do sindicato, né? Então nós buscamos a questão da igualdade, da diversidade, né? Um LGBTQIA+, né? Trouxemos para dentro, para identificar também a opressão que ocorre com nossos companheiros e companheiras, né, no local de serviço, por ter a sua opção, né, e aí, né, como essas relações acontecem, e a questão racial, também trouxemos o coletivo pela igualdade racial, né, o Não Me Calo, que é um coletivo feminista também. E agora nós estamos criando um coletivo novo, que é o coletivo de pessoas com deficiência e familiares atípicos. E aí a gente também tá, que é o Acolhe Sindijus.
né? E esse trabalho a gente passa um pouquinho do papel que é a questão só financeira da categoria e vai discutir isso com a sociedade. Então esses coletivos fazem esse papel. E quando a gente faz algumas atividades, que a gente tem feito bastante, quando a gente apoia as comunidades, né? Aí, quilombolas, que eu falei aqui, quando a gente apoia as comunidades indígenas, quando a gente apoia a comunidade LGBT, né? A gente vai para discutir também esse papel que hoje a justiça faz, né? Então isso a gente sempre busca em colocar. E uma das questões é o quê? A pessoa, quando olha o judiciário, primeiro, o juiz parece um deus para ela, né? Que é um intocável porque ela não consegue chegar a ele. Ela recebe a informação através de nós e agora por muitos estagiários, né? Que é uma mão de obra explorada, né? Porque se paga menos e tem muito mais estagiário dentro do Poder Judiciário. Quase 50% da categoria hoje é estagiário, tá? Para tu ter uma ideia. E a exploração tá ali. Então, a pessoa, às vezes, ela é atendida por um estagiário. E muitos estagiários, aí tem que se fazer um parênteses, que são dedicadíssimos, né? Porque eles querem chegar à carreira também, até se espelhando no magistrado, né? Eu quero chegar lá, né? Só que é para poucos essa subida aí, não é para todo mundo. E aí, gente, vem a questão de que quem é a cara da justiça? O oficial de justiça que vai lá entregar o mandado, né? Lá a citação, a intimação, o que for, o afastamento, né? Esse vai representando uma ordem de uma pessoa que ficou encastelada, que é esse Deus, que é este juiz que se coloca nesse lugar, né? Então esse é um grande problema. E por isso o sindicato ele abre este caminho para poder dialogar com a sociedade neste lugar, sabe? Quando a gente consegue ir no quilombo do Areal da Baronesa e fazer um debate sobre isso. Quando a gente fez 2 encontros em Pelotas para discutir a negritude, né? E aí Pelotas tem um detalhe que é a cidade mais negra desse estado, né? E por isso, né? E também trazendo por que vai para Pelotas. Eu sou oriundo daquela cidade, eu sou filho de Pelotas, né? Então eu trago isso bem nas minhas ancestralidades, nas minhas raízes, que a gente tem que mostrar. E inclusive, vocês realizaram, né, no ano passado, a atividade dos 180 anos de Porongos, né? E foi muito interessante, porque pessoas que moram em Pelotas ali não conheciam aquele espaço lá onde os nossos heróis, os verdadeiros heróis da Revolução Farroupilha, foram traídos ali, né? E tombaram vários ali, né? Então, quando Davi Canabarro faz a traição, né, de Porongos, a gente conseguiu contar essa história. Isso muito bem. E no dia a gente esteve lá, e no Cerro. E depois, no outro dia, a gente fez um grande debate lindíssimo, que foi atravessar a educação, o meio ambiente, né? O meio ambiente que é hoje, pela questão racial, né? A educação, a área financeira, que foi parceria com o Sindicato dos Bancários aqui de Porto Alegre, tivemos fazendo esse debate, né? Então isso, e a justiça, né? Para ter uma ideia, a justiça nossa, ela é totalmente branca, né? Ela é totalmente branca. E com posições que são de, né, juízes héteros branco. Hétero, cis, normativo branco. E aí tu vê que tem lado e cor ela, né? Então as decisões têm tudo isso. E a gente busca a levar isso, entende? Chegar e discutir com as pessoas. Nós fizemos anteriormente, 2 anos antes, um encontro que foi em Pelotas também, que é onde a gente lançou um documentário aqui nesse sindicato nós somos parceiros, né, sindicatos bancários, que foi Sociedade dos Grilhões. É preciso enegrecer a justiça. Por quê? Porque 1,9% são de juízes declarados negros.
Então tu vê o que nós precisamos para enegrecer essa justiça. E 4.2 são servidores, né? Isso dá em torno de 400 servidores, gente. É pouquíssimos servidores Qual é declarados. o total de servidores? Hoje nós temos 8.000 ativos, né, servidores. E com aposentados nós chegamos a 12.000, né? Então, para ter uma ideia, juízes são em torno de 2.000 juízes, tá? Ali, com aposentados e ativos. Então, tá, sabe, é um olhar que a gente tem que ter que... Como é que a gente vai dar oportunidade, quando a gente discute cota, como é que a gente vai dar oportunidade para, né, os negros, os indígenas, né, todos chegarem lá? Como é que a gente vai dar oportunidade? Quando o Estado, né, a tua educação é toda feita primeiro no público. Quando tu chega na universidade, quem é que toma conta das universidades? Não é aquela pessoa que veio da educação pública. Ela é pelo mérito dela de chegar ali. Ou pela cota, que é a reparação, né? E aí tu cria na universidade pública, que tem uma qualidade enorme, pessoas que fizeram todo o seu período, né, de ensino em colégios privados, né, com uma educação, e aí chegam lá, fazem o vestibular e ganham o seu espaço para uma universidade pública que não precisa pagar. Entendeu? Aí explora o Estado. Sabe? Esse é o olhar do neoliberalismo, entendeu? O que tinha que ser? Todos os que fizeram a sua educação pública, esse espaço na universidade pública é desse povo, não é de quem pagou a universidade privada até o momento. Entendeu? Isso são lutas que a gente tem que ver, a gente tem que rever, tem que olhar para elas, né? Então essas coisas que a gente traz, que o sindicato não pode ficar só olhando a questão financeira. Ele é muito maior, né? A nossa luta é muito maior dentro desse processo global, né? Pegando o gancho do nome do documentário, né? É preciso enegrecer a justiça. Quais são os caminhos que a gente pode trilhar para alterar esse quadro, né? Dessa predominância branca? Primeiro, a gente tem que se identificar na nossa raiz, na nossa ancestralidade, né? Muitos de nós que temos a pele, né, com a melanina bem mais clara, acham, né, que são brancos. E aí a gente olha um país que mais de 50% é negro, por ser pardo e altos declarados negros. E aí tem uma lógica que está totalmente errada. Como é que todo mundo é branco nesse processo todo, né? Se autodeclaram branco ou são registrados como branco. Então, primeira coisa é isso. Eu acho que a gente tem que começar a se entender como cidadão nesse processo e se declarar. Eu, particularmente, fui fazer a minha ancestralidade para ver se eu tenho, né, que eu me denomino um homem negro, né, não retinto. Então, quando eu vou buscar isso, porque eu tenho 30% da minha ancestralidade de negro. Aí eu vou lá me identificar e me identifico como negro. Mas olho para minha pele e acho que eu sou branco. Entende? E olho para minha fisionomia e acho que eu sou um homem branco. Só que não. E aí a gente vai buscar como é que a gente vai enegrecer essa justiça. A gente vai enegrecer essa justiça dando oportunidade, como eu falei aqui, da educação. Se a educação dá mais oportunidade para o povo periférico, quem é que está hoje na nossas periferia, nas nossas favelas? Na área excluída da sociedade, na área excluída da cidade. E da educação e da faculdade. São um povo negro. Se nós não entender que a educação vai dar oportunidade para esse povo, até a faculdade, nós vamos ter muito mais gente, juízes negros, comprometido com aquela sociedade porque saiu lá da periferia, saiu lá daquela raiz e não vai se abandonar dela porque o sujeito se criou ali, né? Toda a criação do nosso sujeito. Então acho que isso é um primeiro passo, sabe? A gente tem que rever essa questão da educação, né? Como esse olhar mais profundo, né? De não
liberar a educação pública na universidade para quem pagou o seu ensino privado e depois chega ali e quer disputar a pública, né? E aí tem um detalhe, a gente vê as faculdades privadas com várias pessoas que a gente encontra, negros e negras, indígenas, né, buscando lá na faculdade privada. E não tem condições hoje de se manter, porque tem que fazer uma escolha, ou eu pago, ou eu me sustento, ou sustento a família. E aí a gente vê os valores dessas faculdades, né? Também outra questão que também teria que ter um regulador, né? Para quem chega lá, né? Então, se não vai entrar na universidade pública, tem que haver uma parte de uma boa bolsa, né? E não onerar ela no futuro para pagamento. Porque tu tem que dar a oportunidade dessa pessoa se formar e isso, disputar essa área pública, né? E as cotas são fundamentais. Hoje é 20% no serviço público. Tem cota para juiz. Os concursos têm. Só que muitas vezes eles não passam, sabe onde? Na entrevista. A entrevista é a barreira. Entende? E as cotas, elas têm uma armadilha. Tu abre cota no concurso. Só que que me esqueci a palavra agora. Que é a espera, quando tu completou o número de chamadas, tu ficaria num processo na fila de uma espera para ser chamado futuramente, abrindo o espaço. Não contempla mais as cotas nesse período. Então pode tu botar 1.000 pessoas ali, tu abre o concurso para 200, cota para 200. Os 1.000 que tu for chamar depois não tem cota. Entende? Uhum. Então é um meio de burlar. Não pode acontecer isso. O concurso, sabe? E não pode ser 20%, gente. Se nós somos 50% a mais de negros nessa sociedade, como é que nós vamos ter 20% de cota para negros? Entende? E a reparação, então, com os indígenas é pior ainda, né? Porque nós entramos aqui, roubamos as terras, ocupamos as terras dos índios e achamos que somos donos, né? E ainda não tem espaço para esse povo que nos ensina muito, né? Na agricultura, né? Como olhar a mãe terra, que a gente está vendo cada vez mais isso, a catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo na Califórnia agora, né? Tudo isso por quê? Pela ambição financeira, por tudo isso, entende? Então, quando a gente pensa em enegrecer a justiça, a gente tem que pensar que as cotas de 20% não são o caminho, né? Elas existem, nós temos que melhorar elas. Esse é o debate que o coletivo de igualdade racial do Sindijus faz, né? Que muitos ainda estão chegando no coletivo porque estão se identificando com essa luta, né? Nós conseguimos, para ter uma ideia, que os estágios do Tribunal de Justiça têm a cota. Não tinha cota. Então esse foi outro caminho que o nosso coletivo buscou dentro do Judiciário Gaúcho, né? Tu falou agora na catástrofe, né, que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, ano passado. E o sindicato, a sede do sindicato foi atingida também, né? Enfim, vocês estão ainda no processo de reconstrução, como é que está isso? E mesmo sendo atingidos, vocês fizeram várias ações de solidariedade, e não só para os servidores do judiciário, né? Que vocês tiveram quase 500 pessoas no judiciário atingidas pela enchente, como para a população, né, em geral. Olhe bem, esse foi um momento bem assim de que ali a gente tem que se colocar, né, como o olhar de um dirigente, né, que tá ali para dar e buscar apoiar todos os trabalhadores, e aí estando ou não empregado e tudo. E a enchente, ela veio para demonstrar isso. Ela traz que não tem classe social aqui, né? Não tem abastardo nenhum. Então todos estamos porque fomos atingidos. A sede do sindicato, ela foi alagada 1,5 metro, né? Nós perdemos tudo ali na sede do sindicato. Mas o que nos levou? Bom, tem gente que está passando mais trabalho que a gente agora. E a gente vai recuperar a sede. A gente não vai abandonar a sede, vai recuperar ela. Mas este momento da enchente é
tá lá na comunidade, tá lá aonde era necessário. Então, a direção do sindicato, cada um foi para uma área para ajudar. Então, resgate, os espaços onde acolher as pessoas, nós estávamos lá e tudo. Então, ficamos esse período todo. E pior, aí, gente, vocês vejam como é que é as coisas, né? O Tribunal de Justiça cria, nesse processo, uma vaquinha para trabalhador ajudar trabalhador. E aí nós temos mais de 500 trabalhadores atingidos na enchente, né? Pessoas que perderam até a casa totalmente, né? E o que aconteceu? Cada um ajudava um pouco. O sindicato foi lá, ajudou. Nós tivemos contribuições de outros estados pela federação, de outros sindicatos, também apoiando aqui financeiramente. Esse dinheiro foi canalizado nessa conta. E aí nós fomos ver e dizer o seguinte: bom, o poder público, o poder judiciário tem que vir ajudar esses trabalhadores, que são os trabalhadores do poder judiciário. Tem que ajudar eles. Nós não podemos. Não temos como fazer isso. E nós estamos numa calamidade. Caberia, sim, o Poder Judiciário ter conseguido, ou um projeto de lei, o que fosse, nós colocamos à disposição, vamos aprovar uma lei para ajudar esses trabalhadores, porque nós vamos tirar do Estado, do ente público Estado aqui do Rio Grande do Sul, né, esses trabalhadores. E aí tem um dinheiro, é assim, o troço é do outro mundo. Tem um dinheiro que é o fundo de reaparelhamento, que é o dinheiro de custas que entra do Poder Judiciário lá. É mais de 4 bilhões de reais. E nós dissemos, quem sabe entra pedindo que esse dinheiro seja uma parte canalizada para esses trabalhadores. Não. Mas o que fizeram? Fizeram a tal da vaquinha. Essa vaquinha, né? E agora nós estamos recuperamos a parte interna, de baixo da sede, estamos indo para a parte de cima, porque foram mais de 30 dias tudo alagado, né? E aí pelo descaso, né, gente? Um descaso de um prefeito, né? Que, pasme, né, foi reeleito aqui em Porto Alegre. Isso é uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Como é que pode, né? Pode porque as pessoas acreditam, né, em muitas mentiras que esse aparelho traz, né? Vide a questão do Pix, né? Que a gente viveu agora. Então, tu traz isso, aí tu traz um prefeito que deixou a cidade chegar ao estado que chegou, e foi totalmente culpa dele, né? O Melama, né? Então, o Melama teve tudo isso. E fora isso, né? Aí a gente vê que a ganância, né? Hoje, tu vê a questão climática, aumento de 1%, né, no aquecimento, coisa que nós esperávamos que ia acontecer daqui a 40 anos, 50 anos, já aconteceu agora. E se o povo não se preocupar com isso, nós vamos ter outras enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque a incompetência do Melama continua aqui em Porto Alegre e todos os outros lugares do estado. Porque há uma incompetência de governos nesse processo todo, de governantes aqui. Né? Eduardo Leite não está imune disso tudo. Eduardo Leite está fazendo, né, a sua maquiagem na postura de Estado, mas o Estado que ele defende não é o Estado provedor, que é o Estado que nós, servidores públicos, defendemos, que é um Estado provedor e que traga benefício à sociedade. Eduardo Leite traz o contrário, né, gente, disso tudo. Né? Então, sabe, nós achamos que o sindicato, ele, primeiro, sobre essas questões, tem que ter um olhar na questão climática. Nossa pauta ela é central para o movimento sindical. Né? O movimento sindical não pode olhar só a questão financeira, tem que olhar a questão global, que é a questão climática, né? E se posicionar sobre isso. Né? E nós temos que valorizar cada espaço desse. O serviço público é essencial em todo esse espaço. Foi na pandemia, agora nas enchentes, entende? Então, isso. O Sindijus está nesse processo. Está nesse processo de como, né, tá ajudando. E
trazendo mais gente para isso. Por isso que eu acho que, trazendo aqui, fazendo um elo, quando a gente traz aqui essa questão do Brasil de fato, que a gente é apoiador dessa voz, né? Nós não vimos, Kátia e Clara, nós não vimos aqui muitos sindicatos que querem que o Brasil de fato dê voz a eles. E eles têm que estar aqui, têm que estar apoiando, porque é uma voz dos trabalhadores. E eu faço um apelo aqui para vários sindicatos que hoje não contribuem com o Brasil de fato, que venham contribuir, porque é assim que nós temos uma imprensa. É assim que os fatos de verdade chegam à sociedade. Então, eu acho que isso é um passo que a gente tem que olhar. Quando a gente sai desse olhar mais corporativo do movimento sindical pós-88, cidadão, e aí o movimento corporativo, a gente tem que olhar que o movimento sindical não foi criado assim. A sua primeira luta não foi criada para ter esse espaço de um olhar corporativo. Ele foi criado, né, além disso, as lutas globais, a exploração, a mais-valia, quando o movimento sindical se coloca. Por isso que eu me coloco como anarco-sindicalista. Isso, vamos explicar o anarco-sindicalista agora. Quando eu trago isso, sabe, eu trago um pouco dentro do meu local, né, da minha criação, que é Pelotas. Pelotas, eu vou mostrar esse livro aqui, que eu acho que todo sindicalista tinha que ler. Tá? Os anarquistas do Rio Grande do Sul, daqui, vamos botar aqui pro... Tá? Todos tinham que ler este livro, porque ele traz aí toda a raiz dos anarcos-sindicalistas. Eu tô falando lá de 1800. Que é o início do sindicalismo, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a entender isso, quando tu olha assim, ó, tu é comunista. Mas o que é comunismo? A direita e a extrema-direita trabalham como fosse os comedores de criancinha, os que vão ocupar a tua casa. Só que nós somos, né? Quando a gente diz que somos comunistas, porque a gente quer dividir o bem comum. Essa é a palavra central. Quando a gente diz que é anarco-sindicalista, a gente não está dizendo que quer acabar com o Estado. A gente só diz isso, que o poder do Estado não pode ser soberano em cima dos trabalhadores. Essa é a lógica. Então a gente traz isso como tem que estar organizado no movimento sindical, tem que estar organizado num partido político, tem que estar organizado nas comunidades, nos aquilombar, mas também, né, tendo como um olhar que o bem comum é o centro e também que o Estado não seja opressor desses movimentos. Sabe que agora, essa semana que passou, no dia 15, Vitor Gianotti completaria 82 anos, se ainda estivesse aqui conosco. E tu trazendo essa história me lembrou muito das aulas dele, né? De história da luta dos trabalhadores, enfim. E é o Vitor Gianotti, italiano, né? Que vem dessa luta da oposição sindical dos metalúrgicos em São Paulo, que vem para o Brasil, né? Para viver no chão de fábrica com os trabalhadores, e que foi um grande entusiasta aí da comunicação sindical, né? O Sindijus fez muitos cursos, enfim, eu acho que vários sindicatos aqui gaúchos e no Brasil inteiro passaram, né, pelas aulas com o Vitor Gianotti. O Vitor para nós foi assim, eu tenho muito crescimento, né, desses 35 anos de luta no Sindijus com ele. Né? Ele e a Cláudia, né, nos ensinaram muito. Então, fazer um panfleto, né, a nossa comunicação do sindicato hoje, com a evolução que ela tem pelas novas ferramentas tecnológicas, mas lá no seu comecinho, esse livro que eu passei para vocês, isso é fruto do quê? Do aprendizado que a gente teve com o Vitor, com a Cláudia, com todos esses aí. Então, assim, eu tenho, né, uma satisfação enorme de ter convivido com ele, né?
e continuar convivendo com a Cláudia, né? Porque são pessoas que só nos ensinam que a comunicação popular, ela é fundamental. Ela é fundamental para todos nós. Quando a gente não entender isso, quando movimento sindical, nós estamos fadados ao fracasso. Porque se a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe para onde a gente vai ir, né? Então esse é o grande ensinamento que toda a história do Vitor, né? Eu escutava às vezes de alguns colegas dizer assim, Kátia, pá, eu não quero saber dessa história de 1800. Eu disse, puta, não quero saber a tua raiz, velho. Por que tu tá no movimento sindical, então? Porque se acha já que já sabe tudo. Porque leu alguns livros. Mas não existe isso. Nós estamos todos os dias aprendendo, né? E aprendemos cada vez mais um pouquinho com cada um, né? E essa é a questão que o Vitor trazia muito isso. Ele aprendia com a gente palavras e tudo, né? Então isso me recorda, assim, me traz uma saudade enorme, assim, né? E a saudade é sempre bom, né? Porque quando a gente sente a saudade é porque é aquele momento que eu trago, que é o momento que a pessoa toca no teu coração, assim. Ele, pá, bateu a saudade é porque tu sentiu lá no peito aquela pessoa te tocando, assim. Isso, sabe, te traz uma efervescência enorme, assim, né? E aí dá mais vontade de lutar. Dá mais vontade de estar onde a gente está, né? E com pessoas que a gente está. Que nem o Brasil de Fato, que nem os bancários, que nem os outros movimentos sociais que a gente está sempre junto, né? Tem uma música do Atahualpa que chama La Pura Verdade. E que ela é uma musiquinha curtinha e ele diz que aquilo que toca o teu coração fica, né? E essa é a tua verdade, né? Não é a mente que nos move realmente, é aquilo que toca o coração. Muito obrigada, Marco Veleda, por tua participação aqui no De Fato com a gente. O espaço, né, tá sempre aberto aí pra gente trazer essas questões tão importantes. Eu que agradeço, Kátia, Clara, por nos dar essa oportunidade, né? E estar aqui contribuindo com o Brasil de fato, levando a voz dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Saber que quando a gente tem essa ferramenta e saber que a gente possa, né, discutir, disputar, né, a hegemonia da comunicação é fundamental. Então, né, quero só agradecer em nome do Sindijus e dizer para aqueles que ainda não chegaram junto com a gente aqui que venham se somar, né? Que venham se somar, né, junto e esteja acompanhando as redes do Sindijus e também do Brasil de Fato, que é um grande parceiro nosso aqui, que a gente está junto. Muito obrigado, gente. Obrigada a você que está com a gente. E aí fica o recado do Veleda, né? Contribua com o Brasil de Fato. E mesmo que você não seja um sindicato, participe de um sindicato, enquanto pessoa também pode contribuir. A gente tem o nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS, que você pode contribuir com R$15, R$30, R$50, enfim. Valores que não fazem tanta falta assim, né? No final do mês. Também não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e mandar suas sugestões. Se você tiver um recadinho pra gente, pode mandar no nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o X, o TikTok, né? Que temos aqui a nossa TikToker também. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Ficamos por aqui até a semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.